Programa Conhecimento para Minas, que tem como principal objetivo proporcionar a capacitação de forma direta e acessível, gerando e agregando valor para as empresas juniores de Minas Gerais, tem hoje treinamento online voltado para a qualidade e a estratégia voltada para os processos. Para dar início a isso, teremos agora treinamento A Importância Estratégica do Gerenciamento e Mapeamento de Processos, com Vitor Mon. Vitor é graduando em administração, foi diretor da qualidade e presidente da Casa Consultoria Júnior, empresa júnior da Universidade Federal de Viçosa. É o atual presidente do conselho da mesma e vice-presidente da FEGENC. As perguntas para o treinamento podem ser postadas através do link que tem no canto esquerdo do vídeo de vocês, ou nos comentários no YouTube. Desejamos a todos um excelente treinamento. Boa noite, Vitor, e pode ficar à vontade para dar início. Obrigado, Matheus. Boa tarde, pessoal. Como o Matheus me apresentou, meu nome é Vitor. Sou graduando de administração, tenho 21 anos e moro aqui em Viçosa hoje. Primeiramente, queria dizer que é um grande prazer assim, para mim poder participar do Conhecimento para Minas para vocês. Eu sempre assisto, até hoje, na verdade. Eu assisto sempre que possível. Assisto até depois, quando está gravado lá no canal do YouTube. Então, se conhece alguém que perdeu também esse treinamento, fale para eles procurarem depois. Então, eu vou falar um pouquinho para você, um pouco da minha experiência, do que eu já tenho de conhecimento, assim, ligando a parte de mapeamento de processos, gerenciamento de processos de forma estratégica, né, junto com a nossa estratégia da nossa empresa Júnior. O Matheus me apresentou um pouquinho, mas vou me apresentar um pouquinho melhor para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Infelizmente, não vou conhecer tão bem vocês enquanto vocês vão conhecer, mas futuramente espero conhecer cada um de vocês aí. Então, né, eu entrei na Caixa em 2012 como analista de qualidade. É o primeiro cargo que a gente tem assim depois de trainee. Me tornei diretor de qualidade em 2013 e aí na época eu fui responsável por implementar o modelo de ciência e gestão na CASSE. E tive também uma das responsabilidades ligada a isso, de colocar um mapeamento de processos, gerenciamento de processos aí, como uma das premissas da CASSE. Fui presidente em 2014 e nesse ano sou presidente do conselho, e o conselho tem a principal função assim de analisar os resultados da empresa de forma geral. Então na FEGEM eu fui conselheiro, multiplicador, né, que é um dos papéis do nosso conselho. E esse ano aí assumi a vice-presidência e estou no desafio junto com a diretoria da FEGENG de liderar aí toda a federação. Na Brasil Júnior, eu tive a primeira experiência esse ano, né? Eu participei avaliando justamente o PEG, que é o Programa de Excelência e Gestão, e aí eu coloquei uma experiência extra Movimento Empresa Júnior, mas que faz todo sentido com o atual assunto que a gente vai tratar hoje, que é processos, que eu tive a oportunidade de participar no final do ano passado do curso de Gestão para Resultados da Falcone, que é uma empresa conhecida no Movimento Empresa Júnior, que falava justamente, né, como a gente pode alavancar os resultados no meio de processos, como os processos do dia a dia são importantes para os resultados das organizações. Então, essa é uma experiência que eu tive, assim, que me abriu muita cabeça, concretizou algumas experiências que eu tive na empresa júnior, mas mostrou que existe algo além, assim, do que a gente só vive na empresa júnior. Então, acho que é uma informação importante que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Bom, e quando os meninos me convidaram para falar assim, eu pensei, né, a gente vai tratar um pouco de processos. Existem já muitos modelos conhecidos, né, de mapeamento de processos, modelos de gerenciamento desses processos. E aí eu pensei que não adianta nada eu levar isso para vocês, vocês têm um acesso muito fácil. Então hoje a gente vai basear, assim, o que eu pensei em trazer para vocês, é muito em reflexões, assim. E eu acredito muito que empresas juniores são únicas, elas não devem seguir modelos padrões de outras empresas juniores, devem sim pegar que cada uma tem de melhor, mas eu acho que a gente pode trabalhar, assim, cada uma de sua maneira de gerir sua própria empresa júnior, de gerir seus processos, mapear seus processos. Então, vou tentar trazer para vocês mais, assim, algumas reflexões, alguns pensamentos que vocês podem ter, para que a partir dessas reflexões, vocês mesmos desenhem como devem ser os processos na empresa júnior de vocês, como vocês devem trabalhar com a parte de processos e gerenciamento desses processos nas empresas de vocês. E aí, para começar, né, eu acho que é legal a gente trazer uma parte um pouco mais teórica, assim, uma contextualização dos processos, que a gente sempre acaba utilizando um pouco mais para frente, né? Então, aquela velha, né? O que é um processo? E aí eu trouxe um exemplo da fabricação de um pão. Eu fiz um trabalho na universidade que eu tive que analisar uma empresa que fabricava pão e para a gente entender como é um processo, né? O que é o processo. Então, todo processo ele é baseado
de uma etapa. Tinha farinha de trigo, tinha água, fermento, eu não lembro todos os ingredientes, mas eles tinham os ingredientes principais ali que precisavam ser usados, assim como os recursos também, né? Então tinha lá nos recursos toda a máquina que fazia a mistura, o padeiro, né, que é responsável por colocar todo esse ingrediente junto. E aí o padeiro e todos os ingredientes, né, eles fazem parte, eles passam por um processo de transformação, né? Então toda essa massa ela é juntada, misturada, depois ela é colocada para descansar, depois vai ao forno. Então existe um processo desde aqueles materiais iniciais que a gente tinha, utilizando alguns recursos, sejam pessoais, né, como o próprio padeiro, seja recursos físicos, como as máquinas que misturam. E aí a gente tem as saídas, que são os resultados gerados pela transformação daqueles produtos, aquelas entradas que a gente teve, que é o resultado final que a gente espera ter de um processo. E no caso da fabricação de um pão, é o pão em si, né? Então eu fiz esse diagrama para vocês entenderem assim, como funciona isso. No caso de uma empresa júnior, a gente consegue ter, pensando mais na parte de consultoria, né? Qual seria a entrada? Talvez seria o próprio problema, a dificuldade que o cliente tem. O processo de transformação seria em si, né? Toda a análise desse problema, todo o desenvolvimento de um trabalho que a empresa júnior de vocês vai realizar junto com o cliente. E a saída, com certeza, é o resultado final gerado por esse cliente, é a solução do problema que o cliente tinha. Então, para vocês entenderem um pouquinho melhor como a gente trabalha o processo e qual é realmente o conceito do processo. E aí, né, o que é um processo de forma mais conceitual, assim, né? É um conjunto de atividades realizadas em uma sequência lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço, no caso de uma empresa júnior, vamos gerar um serviço, que tem valor para um grupo específico de clientes. E quando a gente fala clientes, a gente tem que entender que não são só clientes externos, né, clientes que a gente vende os nossos produtos, mas também clientes internos da própria organização. As pessoas que trabalham na organização são clientes internos da organização. E aí eu trouxe essa imagem para ilustrar, né, que o processo ele é um conjunto de atividades. E atividades que seguem uma lógica para gerar, assim, um bem ou um serviço. Então, essas bolinhas aí seriam as atividades que seguem uma sequência lógica pelas setas. Então, existem várias atividades, e dessas atividades, ao todo, somadas e seguindo uma sequência lógica, formam-se um processo que gera um resultado para algum cliente, e aí sim um bem ou um serviço para esse cliente. E aí, para a gente entender um pouco melhor, né, a parte estratégica do processo, onde o processo entra dentro da empresa júnior, entra dentro de uma empresa, eu trouxe o exemplo de um sistema de gestão que a própria Falcone preza, né? Que primeiro a gente tem a parte da formulação estratégica de uma empresa, que ela tem em média a duração de 5 anos, o movimento empresa júnior um pouco menos, talvez 2, 3 anos, a empresa júnior formula sua estratégia, seu planejamento estratégico, e aí ela é dividida em ações, políticas e objetivos, né? E esses objetivos, que são os objetivos estratégicos de qualquer empresa júnior, eles são desdobrados assim para metas anuais, ou seja, o que a gente vai fazer nesse ano para alcançar aqueles objetivos. E a gente pode trabalhar isso por meio de melhorias ou por meio de inovações, além das próprias metas, né? O que a gente já faz, a gente pode trazer melhorias, trazer inovações, e também o gerenciamento de projetos, que aqui a gente vê projetos como pontos de melhorias, criação de novos produtos, criação de novos processos. E aí, a cada um dia, a gente tem a rotina do nosso dia a dia, né? E aí exige um sistema de padronização. E aqui a gente fala de padronização em si de processos e execução desses processos. E aí, para a gente entender um pouco melhor, é essa execução do dia a dia, vindo lá da nossa estratégia, que efetivamente gera os resultados de qualquer empresa, né? Não é a formulação da estratégia, não é o gerenciamento de projetos, não é o gerenciamento de metas anuais, mas sim o gerenciamento do dia a dia, a execução do dia a dia que gera os resultados para qualquer organização. E aí, onde os processos entram nisso, né? Se a gente for pensar, esse um dia de trabalho nosso é efetivamente a execução daqueles processos. É quando a gente coloca todo o processo que a gente tem dentro da empresa júnior em prática. E toda parte de um ano, né, é arquitetura de processo, ou seja, quais processos a gente definiu que vamos executar naquele ano de gestão para alcançar nossas metas anuais. Muitas vezes isso acontece de forma bem natural, né? Já existem processos instaurados na empresa júnior que a gente não fica todo ano desenhando processos, pensando quais processos a gente vai executar, que são processos que já existem, mas são processos eles que estão ligados a atingir as metas da empresa júnior para o ano.
atingir os objetivos da empresa júnior naquele ano e, consequentemente, atingir uma estratégia. Então, a gente define processos, a gente executa os processos, a gente tem os resultados e a gente tem toda uma formulação de uma estratégia para a empresa júnior de forma geral que engloba os processos em si. E aí, a gente tem o bem conhecido, acho que talvez o PDCA seja a ferramenta mais conhecida do movimento de empresa júnior, o PDCA. E se a gente pensar no sistema de gestão, cada ponto ali a gente vai acabar encaixando aqui, né? Só para voltar aqui para vocês verem, a execução dos processos é efetivamente o do, né? Fazer. Toda a definição de arquitetura de processos é efetivamente o planejamento que a gente vai ter em definir quais são os processos juntamente com o planejamento estratégico da empresa júnior. Então, a gente tem um planejamento estratégico, a gente vai definir quais são os nossos processos, a gente vai executar e a gente gera os resultados, né, do sistema de gestão. E os resultados é onde a gente vai fazer a checagem dos nossos processos, os nossos resultados foram positivos ou não, e a gente vai agir de forma a melhorar esses processos, e a gente replaneja tudo aquilo para o próximo ano, para o próximo ciclo estratégico, se for necessário, a gente faz um planejamento novamente. E aí, eu vou entrar mais a fundo no PDCA ao final da apresentação, mas eu já queria fazer esse link com o sistema de gestão para a gente entender que o PDCA ele atua de forma geral assim, na estratégia de todas as partes da empresa júnior, da organização em si, e não só na execução dos processos e análise focada naquele processo específico. A gente consegue ter uma análise mais geral. E aí, eu trouxe um outro conceito que é muito importante para a gente entender, que é a cadeia de valor. A cadeia de valor é tudo aquilo que a gente realiza dentro de uma empresa para gerar valor ao nosso cliente final. Ou seja, a gente vai gerar algum resultado, algo que vai melhorar, seja no caso de uma empresa, de um cliente de consultoria, vai melhorar a empresa dele, seja numa empresa sênior onde tem acionistas, vai gerar mais valor, ou seja, mais retorno financeiro para aqueles acionistas. E aí, toda a cadeia de valor ela é composta principalmente de uma atividade principal de negócio, que a gente chama de core business, que é o principal produto ou serviço que aquela organização realiza. E no caso de uma empresa júnior, bem especificamente, né, é o projeto de consultoria, ou para empresas júniores que realizam eventos. Ou seja, é o que a gente faz de principal na nossa empresa júnior. Então, no caso de uma consultoria especificamente, o nosso core business é a realização de projetos de consultoria de forma geral. Mas para a gente manter esses projetos de consultoria, né, isso aqui é um processo, existe um processo para a gente realizar um projeto de consultoria, a gente precisa de processos de suporte, que são os processos de gestão. E aí esses processos, eu dei alguns exemplos aí, né, marketing, venda, recursos humanos, finanças e contabilidade, eles vêm para alavancar o desempenho na nossa atividade principal. Então a gente tem que definir, a gente tem que ter processos que de alguma maneira eles estão ligados à nossa atividade principal do negócio. Então, por exemplo, se eu tenho um processo de seleção, eu não tenho um processo de seleção por ter um processo de seleção. Eu tenho um processo de seleção porque eu tenho que selecionar as melhores pessoas para entrar na minha empresa júnior para realizar os melhores projetos. Então, eu não faço a contabilidade da minha empresa júnior só para ter os números ali. Eu faço para entender como eu posso ter melhores resultados com aquele recurso financeiro que eu tenho, aplicar melhor na minha empresa júnior, voltar a executar mais projetos e gerar mais valor ao meu cliente. Então, esses processos de suporte, eles são desenhados justamente para a gente atingir mais geração de valor ao nosso cliente por meio da atividade principal do negócio. Então, se a gente realiza processos no nosso dia a dia que você não consegue ver como você está gerando mais valor para o seu cliente por meio daquele processo, que você está melhorando a sua atividade principal do negócio, a gente tem que repensar se efetivamente esse processo a gente tem que continuar executando ele, né? Seria um processo que é adequado para a nossa empresa júnior. Então, a cadeia de valor ligada ao sistema de gestão, acho que já abre um pouco a nossa cabeça assim, para entender qual o papel do processo dentro de uma empresa, onde os processos de execução, ali, aquele que é mais trabalhoso, assim, ele se encaixa dentro de uma empresa. E aí eu trouxe uma frase assim, para determinar o que é o processo, né? Os processos, eles são os meios para alcance do resultado. Então, se a gente quer atingir algum resultado, existe um processo por trás daquilo. E no caso, o início, né, é todo o planejamento que a gente tem. Então, a gente tem um planejamento, a gente tem o meio, que no caso é a execução, é o processo em si, e o processo em si, ele vai gerar resultados para a empresa, e aí a gente consegue melhorar esses resultados a partir de melhorias em cima de processo. Tá, a gente já entendeu qual é o papel do processo, então a gente vai agora trabalhar em etapas, né, digamos assim, e como a gente pode trabalhar com esses processos no nosso dia a dia de trabalho de forma geral.
Então, a gente vai falar um pouco de mapeamento de processo. Acredito que alguns de vocês devem estar aí hoje para ouvir falar sobre mapeamento de processos também, que é algo que é muito importante. E eu vou trazer para vocês, na verdade, algumas reflexões, né? Eu falei das reflexões, que eu vou fazer essas perguntas para vocês. Vocês vão pensar aí, quem sabe no final da apresentação vocês conseguem fazer alguma pergunta relacionada a isso, né? A primeira que eu trago é quantas vezes a empresa júnior de vocês já mapeou o processo? Desde que vocês estão na empresa júnior, desde que você tem conhecimento, né? Quantas vezes já ocorreu, e se já ocorreu no caso, né? Ou se já ocorreu muitas vezes. A segunda pergunta é quantas vezes vocês que têm processos mapeados já compararam esses processos com o processo que acontece hoje. Ou seja, pegou aquilo que a gente tem mapeado, né, aquilo que a gente tem guardado, né, seja físico ou no computador, né, aquele processo mapeado em si. Quantas vezes a gente já pegou e comparou ele com o que acontece hoje na nossa empresa júnior? E a terceira é se eu realmente preciso ter esse processo mapeado. Tá? Eu vou deixar as reflexões para vocês. É, respondam essas perguntas na cabeça de vocês, que vai ajudar para a gente seguir um pouco aqui no nosso treinamento. Então, para a gente mapear os processos, eu trouxe aqui 3 passos que para mim são fundamentais, assim, de experiência que eu já tive e também do que eu já tive de capacitação ligada a isso. A gente definir quais são os processos chaves para a empresa júnior. Ou seja, aqui é muito importante para a gente entender se o processo ele realmente precisa ser executado e se ele realmente precisa ser mapeado. Então, a gente pode, tanto aqui nessa análise, pensar em cortar processos da nossa empresa júnior, aquilo que eu falei ligado lá, né, ao sistema de gestão e a cadeia de valor. Esse processo, ele está gerando valor, ele está gerando resultado para a gente, ou a gente só faz, digamos assim, por burocracia. A gente pode desburocratizar isso. O segundo ponto, o mapeamento deve ser entendido por todos, e não pela área que realiza o mapeamento. De forma geral, a área de qualidade, né, que faz mapeamento das empresas juniores, mas não adianta nada a gente mapear aquele processo se só a gente da qualidade vai entender. Então, aqui entra, na verdade, 2 fatores, né? Criar uma metodologia que seja fácil de entender por todo mundo, mas também passar como foi mapeado esse processo para todo mundo. Existe uma etapa aí que a gente também tem que passar isso para a nossa empresa júnior, para que todo mundo tenha entendimento de como funciona a estrutura do mapeamento de processo, qual é o esqueleto do mapeamento de processo, onde, a partir do momento que a pessoa entra, ela vai entender aquilo que está escrito. E o terceiro ponto é que não existe nenhum mapeamento se você não conversar com todo mundo que executa aquele processo hoje. Então, digamos que você tem um processo lá que está ligado à venda do projeto de consultoria, né, o processo de negociação. E aí você tem hoje 3 pessoas que negociam. Mesmo que a gente, por exemplo, como diretor, a gente conheça o processo, não adianta a gente mapear ele, se a gente, muitas vezes a gente vai perguntar para essas pessoas e cada um está fazendo de um jeito diferente. Então, como é que você vai mapear um processo, a partir do momento que você mapeia, ele de forma geral se torna um pouco padronizado, como é que você vai mapear um processo sendo que ele é executado de diferentes maneiras e você não conversou com as pessoas que executam o processo? Ninguém sabe melhor o processo do que realmente quem executa, né? Muitas vezes não, de forma geral, por exemplo, digamos que a empresa júnior você seja assessor, coordenador e diretor. O assessor que realiza aquele processo, ele vai conhecer mais o processo muitas vezes que o próprio diretor. Não sim pela execução do dia a dia, né? Não é por tempo de empresa júnior, assim, mas ele é o cara que realmente faz hoje. Então, eu considero esses 3 principais pontos para a gente começar a falar de mapeamento de processo. E como a gente faz isso, né? A gente volta naquele fluxo lá que eu apresentei no começo. Para a gente mapear o processo em si, o primeiro ponto que a gente tem que ter é um fluxograma do processo, né? Acho que vocês também já têm total consciência do que é um fluxograma de processo, já viram muitos. Mas qual o objetivo principal do fluxograma de processo? Ele vem como um desenho, né? Ele é um desenho que define a sequência de desenvolvimento das atividades dentro de um processo. Certo? Ele define qual é a sequência lógica do andamento de um processo, ao seu início e seu fim. Então, o fluxograma, o principal objetivo dele é desenhar a sequência lógica desse processo, a sequência de desenvolvimento desse processo, e ele é um desenho que retrata uma execução de um processo. E aí, quais são os pontos principais assim, que eu considero para um fluxograma de um processo, né? O primeiro ponto é que ele deve ser visto, de forma geral, como uma linha do tempo, tá? Seja esse processo horizontal ou vertical, né? Quando vocês forem mapear, fazer o fluxograma, seja ele vertical ou horizontal, ele deve seguir uma linha do tempo. Então, por exemplo, pegando um horizontal,
o início tem que estar na esquerda, mais esquerda possível, e o final tem que estar mais na direita possível, certo? Ele tem um começo e tem um final, e a gente observa aquilo tudo como uma linha do tempo, que a gente vai ter uma sequência da execução de atividades. Que aquilo, a gente volta lá na definição do processo, é a sequência da execução das atividades. O fluxograma deve ser padronizado para os processos, aquela mesma história, né? As pessoas têm que conseguir entender aquilo de forma mais clara e objetiva. E aí, o que a gente tem que preocupar aqui as pessoas da qualidade, isso eu tive experiência, né? E tenho até hoje, assim, as pessoas que estão na qualidade ou estão na parte da empresa júnior que toma conta dos processos, elas muitas vezes acham que todo mundo vai entender aquilo que está ali porque você entende. E pode ficar bem claro para vocês, sim, que as pessoas não entendem exatamente igual vocês. Vocês trabalham com isso diariamente. As outras pessoas não. Então, muitas vezes vão ter resistência para ler aquilo ali, vão ter resistência para ajudar no mapeamento. Então, antes você tem que mostrar a importância, mas tem que ser o mais didático possível na hora de passar isso para as pessoas da empresa júnior. Assim. Ser o mais claro, ser o mais didático, investir tempo para o entendimento, senão não adianta nada do trabalho que a gente vem tendo feito. E aí, o terceiro ponto que eu acho muito importante é que as atividades devem ser divididas por departamento e cargo e por macroetapas. Dentro do desenho do fluxograma, é importante que a gente tenha uma divisão, seja por linhas, eu vou mostrar um exemplo aqui de fluxograma que eu mapeei hoje, seja por cor na atividade, por algum ícone que está mostrado no fluxograma lá, para a gente diferenciar quem é o departamento responsável ou quem é o cargo responsável. Para a gente ter uma diferença, principalmente que hoje em dia, né, os processos de uma organização quase nunca eles são só de uma área, né? Isso é algo que vem mudando muito recentemente, né? Que existe uma interação muito grande das áreas e algumas empresas vêm até agora se organizando por produtos e não mais por departamentos. É uma mudança estrutural que vem sendo feita. E aí hoje eu fiz um modelozinho bem rápido. Esse programa que eu utilizo chama Visage, para quem quiser pesquisar depois. Existem outros também que fazem mapeamento, né? O próprio Visio da Microsoft, tem gente que faz no próprio Excel, dá muito bem, no próprio PowerPoint, se você quiser também dá para fazer. Que eu fiz um processo de venda de consultoria, né? E aí, as divisões que eu falei, né? Horizontalmente aí a gente tem o departamento de projetos e de financeiro e tem uma etapa que é qualquer pessoa da empresa júnior. E aí essas em cima aí, que a gente chama de milestones, são etapas do próprio processo. Então a gente pode pensar aí mais facilmente, né? Tem o processo de inicialização, desenvolvimento e finalização do processo, mas existem nomes para isso. E aí aquilo que eu estava falando da linha do tempo, né? A linha do tempo, o processo ele começa na esquerda e vai até a direita, isso aqui seguindo uma lógica de um processo. Então essa bolinha verde representa o início, esses quadradinhos eles estão representando uma execução, ou seja, uma atividade, né? Que é aquilo que a gente estava falando, que compõe os processos. A gente tem a bolinha do fim aí, que é essa vermelha, e antes a gente tem esse losango, acho que são losangos, um quadrado, que é o momento que a gente tem uma decisão, um momento que que a gente vai sair para dois caminhos, né? Que no caso aqui é se o cliente vai aceitar a proposta ou não. Se ele aceitar a proposta, o processo vai seguir um caminho. Se ele não aceitar, o processo vai seguir outro caminho. Mas de qualquer maneira, essa parte do processo, ela finaliza. Então, eu trouxe esse exemplo bem superficial para vocês entenderem o que eu estava falando da parte da linha do tempo, da parte das divisões do departamento e da parte da padronização de tudo funcionar da mesma maneira dentro de um processo. Então, trouxe só para vocês entenderem uma estrutura padronizada que é utilizado por mim, e é aquilo que eu disse, né? Não necessariamente deve ser utilizado por vocês, mas o conceito sim, né? O conceito de seguir a linha do tempo, de utilizar uma divisão, utilizem outras ferramentas, utilizem outros desenhos, por aí vai, mas é aquilo que eu falei, né? A ferramenta em si não é mais importante nesse processo. E aí, né, a gente tem o fluxograma do processo mapeado, mas e as atividades, né? Então, por exemplo, se a gente voltar aqui nesse processo, o que é elaborar a proposta? A gente tem o fluxo do trabalho, né? Mas como eu elaboro essa proposta é o que é o mais importante, né? Saber que eu tenho que elaborar, beleza. Talvez seja até mais fácil de saber qual é o fluxo do que efetivamente fazer. Então, essa atividade, como a gente sabe como ela é feita ou não? Aí entra os POPs, né? Conhecidos POPs, que são os procedimentos operacionais padrão.
que é detalhar as tarefas que devem ser executadas. E aí, eu vou apresentar também o que é mais importante, sim. Mas o POP, ele está junto com o fluxograma de processo. Então, você precisa criar no mesmo documento, por exemplo, se for fazer por documento, desculpa, tá ligado ao fluxograma para entender o fluxo. Muitas vezes eu acho que é interessante também, nas atividades, dar um númerozinho para a atividade, para, por exemplo, atividade 1.1 é tal atividade. Aí você coloca no POP o número exatamente da atividade que você tem ali para detalhar. E o que eu considero fundamental assim, para os POPs. Primeiro ponto, escrever apenas atividades consideradas críticas. Atividades críticas não são atividades problemáticas, tá, gente? São atividades que são essenciais dentro daquele processo. Então, só um exemplo assim, para ficar mais claro. Aquele processo de venda, né, para negociação com o cliente. Quais seriam as etapas críticas? Na minha opinião, assim, bem superficial, a elaboração da proposta é sim uma atividade crítica, porque não é qualquer pessoa que consegue elaborar uma proposta. Que a gente deve focar em realmente descrever as atividades que são mais específicas e mais fundamentais dentro de um processo. Então, de nada adianta eu mapear, descrever, detalhar uma atividade que é simplesmente ligar para o cliente para marcar uma reunião, certo? Eu vou gastar talvez meia hora, uma hora, 2 horas do meu trabalho para descrever essa atividade, colocar tudo dentro de um modelo de procedimento que muitas vezes não é tão importante assim. Vale mais a pena eu gastar esse tempo detalhando como eu faço a precificação desse projeto do que efetivamente como eu vou ligar para um cliente. Então, é muito importante que vocês pensem na hora de escrever as atividades, considerem apenas aquelas que são críticas para aquele processo, e repito, né, críticas não são atividades que são problemáticas dentro do processo, são atividades principais dos processos, justamente pela questão de ser mais objetivos, e a gente também, quando a gente descreve um processo, a gente detalha um processo, a gente está, volto a dizer, né, a gente está, de alguma maneira, padronizando aquele processo. Nem todas as atividades elas precisam ser efetivamente padronizadas. Algumas sim e outras não. Então, é também a gente entender quando isso acontece. E aí, agora você me pergunta, né? Mas quais são os pontos críticos da minha empresa júnior? E aí, que é o que eu disse, né? A gente precisa entender a individualidade da minha empresa júnior, o que é fundamental para o meu cliente. Então, um cliente de um projeto, talvez de farmácia, é totalmente diferente de um cliente que procura um projeto de engenharia. Então, a gente tem que entender também quando está ligado ao cliente, quando está ligado às pessoas que são diferentes dentro da empresa júnior e como a gente pode trabalhar isso. Então, aí você estuda a sua própria organização para entender o que é crítico dentro de cada processo. E o segundo ponto é detalhar o máximo possível da atividade. Por que isso, né? Detalhar, assim, tudo completinho daquela atividade crítica que você vai mapear, porque aí sim a pessoa consegue ler aquele POP e falar, eu sei executar isso aqui. Então, eu estava pensando assim, no caso, né? Por exemplo, quando a gente precisa de um professor, quando a gente precisa dentro de algum processo de tratar com o professor, assim, você pode chegar e colocar até o nome do professor, colocar o telefone dele dentro daquele processo, né? Se esse processo é revisado constantemente. Então você precisa falar com o professor, especificamente o tal professor, você coloca lá no procedimento. Ligar para o professor X, pode colocar disparando o telefone dele, sabe? Já ajuda muito na atividade daquele processo no dia a dia e, obviamente, se determinam lá no final, quando vocês procurem na internet também, um modelo de POP, tem a data de revisão, a data de atualização dele, para a gente não perder também esses dados que são mais específicos de um ano para o outro. Então, quanto mais for possível detalhar as atividades, melhor para a execução do processo e facilita para a passagem no conhecimento de forma geral. E aí, por fim, né, essa parte do mapeamento, um processo mapeado por si não gera resultado. A gente deve treinar as pessoas para executá-los. Então, a parte principal do mapeamento de processos, até trago outra pergunta, né? Que empresa júnior nunca mapeou, tá ligado até aquelas empresas, né? Quantas empresas juniores de vocês não têm processos mapeados e vocês nunca viram esses processos mapeados? Então, o processo ele deve ser bem mapeado, sim, mas ele deve principalmente ser bem passado para os integrantes da empresa júnior. Eles devem ser bem conduzidos pelos integrantes de uma empresa e, principalmente, o foco no treinamento. Então, crie um processo para vocês poderem treinar as pessoas sobre o processo.
É engraçado falar isso, né? Mas seja um momento específico, bota todo mundo para ler os manuais que é responsabilidade dele executar aquele processo e treina eles no dia a dia, mostrando a execução, treina eles no treinamento formal, treina eles lendo esses processos. Então, só assim o processo, a execução do processo se torna efetivo no dia a dia de uma empresa júnior, de uma organização qualquer que seja. Então, só mapear ele não faz nada além do que já não era feito, sim, em termos de gestão do conhecimento, que é bem importante. E aí a gente traz outra pergunta, né? Eu tenho meus processos mapeados, eu já entendi qual a importância dele lá no começo, e a gente viu que para a importância dele, a gente precisa gerar resultado. E para gerar resultado, né, a gente precisa gerenciar isso, para a gente entender quais são os resultados que a gente tem que entregar, como a gente está entregando, se esses resultados são efetivos ou não. Então, como a gente gerencia esses processos no nosso dia a dia de trabalho? E aí eu trouxe uma frase, essa frase não é do Falcone, efetivamente, né, o professor Falcone, que é tão conhecido no movimento Empresa Júnior, mas ele que fala, então eu repliquei aqui essa frase do Ishikawa, que é quem não mede não gerencia. Então o Falcone fala bastante essa frase nos próprios livros dele, ele coloca isso, que é, se você não medir aquilo que você está executando, aquilo que você está fazendo, de alguma maneira, você não está tendo gerenciamento. Você não sabe como melhorar ele, por que melhorar, em que aspecto eu preciso melhorar, o que eu tô fazendo está dando resultado ou não está dando. Então, essa frase, assim, acho que dentro desse processo, ela é muito importante, não só para o gerenciamento de processo, mas também gerenciamento estratégico e por aí vai. E aí eu trouxe, assim, alguns pontos que são objetivos comuns quando a gente fala de processos. Aqui eu trago uma abordagem mais teórica, né? De quais são pontos comuns que são mensurados dentro dos processos. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente de mensuração dos processos, mas normalmente o que a gente avalia dos processos, né? A qualidade deles, o prazo deles, a confiabilidade e o custo. Quando a gente fala de processos assim, né, para a gente entender, fica um pouco mais complicado, muitas vezes porque, desculpa, a gente analisa o processo assim, ele vem de uma, ele vem das fábricas, né? Então a fábrica tipo, produz alguma coisa, existe uma relação de controle de processo muito mais forte do que um serviço de forma geral. E aí a qualidade, né? Eu trouxe alguns exemplos assim de pontos que seriam indicadores para esses aí. Então, a qualidade. O índice de reclamação dos clientes, ou seja, esse seria um indicador para mostrar para a gente se a qualidade do nosso processo executado, né, o processo principal, está sendo bem feito ou não. O prazo, ou seja, atividades entregues dentro de um prazo, ou índice de atividade atrasada, né, são só exemplos aqui. A confiabilidade, a variação na especificação de algum produto. Então, por exemplo, eu produzo um parafuso tamanho 10. Então, a gente está tendo aí, a cada 10 parafusos, 8 estão vindo menor que esse. Então, a gente tem uma variação aí de 20% na especificação desse produto. Então, para esse produto, assim, a confiabilidade talvez não esteja tão bem. Assim, a gente vai falar das metas mais para frente, mas aqui precisa avaliar isso também. E o curso, aqui o curso é só o nome que a gente determina, assim, teoricamente, né? Mas a gente fala de aspectos financeiros do processo, tá? Então, por exemplo, receitas de venda, custo da execução do processo, receita gerada pelo processo, retorno do processo, do investimento no processo, por aí vai, são aspectos ligados a financeiro. Então, aqui só para a gente entender também uma teorização de como a gente pode avaliar esses processos em si no dia a dia. Então, a partir desses conceitos, né, de custo, confiabilidade, qualidade, prazo, a gente precisa criar os indicadores, né, que eu apresentei alguns exemplos para vocês. E como a gente define esses indicadores? Primeiro ponto, acho que é a mesma coisa lá de cima na hora de mapear esses processos. Só se mede o que realmente é essencial. Então, de que adianta eu medir o tempo de execução de um processo, se é que isso é um processo, né, se deveria ser um processo ou não, de tabulação do ponto da minha empresa júnior, né? Primeira coisa, eu pessoalmente acho que não deveria nem ser mapeado esse processo, não é um processo de forma geral, mas se você tem esse processo mapeado, eu tenho que medir esse processo de alguma maneira? Será que eu preciso medir o tempo desse processo? Matheus, tudo certo? Oi, tudo certo sim, pode prosseguir. Teve um barulho. Beleza. Eu preciso medir de alguma maneira esse processo, eu preciso medir aspectos
desse processo. Então, por exemplo, às vezes eu tenho um processo que é muito importante numa empresa júnior, mas eu preciso medir o tempo dele. É necessário medir o tempo que eu executo aquele processo, se está seguindo prazo. Eu preciso medir o custo que ele tem. Imagina um processo que tem um custo aí de R$ 10, mas é super importante dentro do processo. Não tem necessidade nenhuma eu criar um indicador de custo para aquele processo. Então, isso é uma parte muito importante para a gente não ter esforço excessivo e resultado muito baixo. Né? A gente não conseguir ver nada a partir daqueles indicadores que a gente criou. Aí os indicadores de processo, eles devem ser desdobrados em indicadores estratégicos, não só os indicadores em si, né? Aqui o melhor seria colocar os processos em si serem desdobrados dos nossos indicadores, objetivos estratégicos. Mas ele deve ter uma ligação com o indicador estratégico que a gente tem. Ou seja, alcançando esse indicador de processo, o quanto isso influencia lá na minha estratégia, né? No meu indicador estratégico que reflete o resultado da estratégia da minha empresa júnior. E o terceiro ponto é a parte das metas, né? Não adianta nada eu ter um indicador, então digamos que eu criei um indicador de qualidade para a minha proposta de consultoria, né? Eu coloquei que eu quero mensurar a satisfação dos clientes. E aí, beleza, eu tenho um indicador de satisfação do cliente, não estabeleci nenhuma meta, aí eu vou e olho lá, minha satisfação foi 8. Pô, beleza, né? Mas 8 é o que para mim? É bom, é ruim? Então, sem uma meta, você não sabe, por exemplo, se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se eu preciso melhorar naquilo. Como eu comparo isso com anos anteriores, comparo isso com outras empresas. Então, outro ponto importante que a gente vai tratar, né, é das metas para os indicadores. Não adianta só ter indicador, assim como não adianta nada eu ter só metas. Tá? E aí, o próximo passo, eu trouxe um exemplo bem simples, eu vou detalhar isso aqui bem claro. Né? Pensei rápido, pensei, bom, pegando aquele processo de venda que eu apresentei, o que eu poderia tratar desse processo? Talvez para alguma empresa júnior, o tempo médio da execução do processo, desde que o cliente veio na empresa até o dia que eu apresentei a proposta para ele, é muito fundamental. Talvez para algumas sejam, não sei como é. Isso pode ser até ter uma correlação, por exemplo, projetos que demoram menos tempo, apresentações que demoram menos tempo, tem mais chance de fechar do que os que demoram mais tempo, ou os que demoram mais tempo, por exemplo, não adianta nada eu gastar em média, digamos que até 20 dias, todos os projetos que a gente apresentou 50% fecharam e depois de 20 dias nenhum fechou. Será que vale a pena eu investir nesse cliente que depois de 20 dias eu já vi que nenhum historicamente fechou na empresa júnior? Então a gente consegue fazer uma correlação aí com alguns outros resultados. A efetividade das vendas, né, que é basicamente o número de propostas que eu apresentei, propostas fechadas sobre o número de propostas que eu apresentei, para saber o quão efetivo vai ser naquele processo, e as vendas anuais, ou seja, qual é o resultado final gerado por isso, ou seja, todas as vezes que eu executei esse processo, qual foi o resultado bruto que eu gerei para a realização do processo. Então aí vocês podem perceber que a gente avalia coisas diferentes, né? Um a gente avalia aí uma parte mais de quantidade, outro a gente avalia uma qualidade melhor, outro a gente avalia o próprio tempo de execução. E aí isso é para a gente entender assim, o que pode ser abordado, né? Então a gente tem aí, pensamos rápido aqui, 3 avaliações para esse processo. E aí eu vou trazer só um exemplo para vocês entenderem como a gente pega esses processos e coloca para o gerenciamento no meio das metas. Então a gente tem lá o nosso objetivo estratégico, que é a parte estratégica da nossa empresa júnior, que é baseado lá da nossa visão, né? A gente tem um indicador estratégico para medir se aquele objetivo vem sendo alcançado ou não, certo? Vai dar um referencial para a gente. Esse indicador, obviamente, tem uma meta estratégica. E a partir para a gente atingir essa meta estratégica, o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenhar planos de melhoria e a gente tem que ter processos instituídos para alcançar as metas. Né? Então, eu não vou conseguir nunca atingir uma meta desse processo de venda se eu não tiver um processo de venda, um processo de divulgação da minha empresa. Então, essas metas, elas são, de alguma maneira, desdobradas para a empresa júnior em processos. A gente tem que ter processos definidos para alcançar nossas metas estratégicas. E é aquilo que a gente falou lá na cadeia de valor. Né? Esse meu processo está ligado com a minha estratégia, com a atividade principal do negócio. Então, o processo ele tem que estar ligado também, né, ao alcance de uma meta estratégica e, consequentemente, com a estratégia da empresa júnior. Senão, você tem uma incoerência aí, né? Você tem uma estratégia e uma execução que são completamente diferentes. E aí, o que acontece? Imagine que eu tenho aí um indicador estratégico, uma meta estratégica, e tem um processo só por isso. E aí eu estou executando esse processo todo dia eu executo aquele processo, eu faço esse processo diariamente, eu coloco esse processo em prática todo mês, e aí eu não estou atingindo a meta estratégica. Eu fico, mas como, né? Eu faço o processo, realizo,
o resultado, trabalho diariamente. Então a gente tem que medir se os processos também estão sendo bem executados. Porque o que a gente espera, né? Com processos bem executados, a gente consiga atingir melhores resultados. E atingir melhores resultados, a gente já bater as nossas metas planejadas, isso aí tudo entra numa harmonia melhor a partir do momento que a gente tem uma certa experiência nisso. E a gente define os indicadores do processo. A gente vai medir qual o desempenho do nosso processo, que é aqueles processos críticos, né, que são essenciais para a nossa empresa júnior. E, consequentemente, a gente tem a meta do processo. E aí, só para a gente entender, assim, a gente teria, no caso de algumas empresas, metas pessoais para atingimento das metas do processo, tá? Só para a gente entender como isso desdobraria até o final. Mas, na empresa júnior, isso hoje em dia não é tão comum assim. A gente ainda precisa trabalhar em outros pontos, principalmente na parte de processos aí, para a gente ter metas pessoais, certo? E aí eu trouxe um exemplo para a gente entender de forma bem clara. Então eu peguei um objetivo que é da FEGEM, mas desdobrei pensando numa empresa júnior. Por exemplo, o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira, né? Um objetivo estratégico de uma organização. E se a gente pensar, né? Sustentabilidade financeira, o que é isso, né? Isso é receita e despesa, né? Então eu tenho duas vertentes que eu posso trabalhar. Ou aumentar a minha receita, ou diminuir a minha despesa, para que eu tenha cada vez mais um equilíbrio pesando para o lado da receita, né? A gente sempre quer ter aí mais receitas do que despesa, obviamente, pensando nesse objetivo aí. E aí vamos trabalhar então na parte das receitas. Vamos definir que a gente quer ter um indicador estratégico que é o número de vendas anuais, o volume de vendas anuais que eu tenho na minha empresa júnior. E aí eu analisei historicamente, né, que a meta vem para isso, analisei aí os dados da minha empresa júnior nos anos anteriores, analisei a concorrência, entre aspas, né, as outras empresas juniores, como elas vêm faturando aí nos últimos anos, e fiz a lacuna e vi que minha meta nesse ano poderia vender 100 mil projetos de consultoria. Então, eu defini uma meta que para mim é estratégica. Então, se eu alcançar 100 mil projetos, eu acredito que eu vou estar alcançando o indicador que eu preciso, né, que é aumentar minhas vendas anuais e, consequentemente, eu acredito que vou ter uma sustentabilidade financeira um pouco maior. E aí, para atingir esses 100 mil projetos, qual o processo que eu tenho, né? Aqui eu considero o processo de venda de projetos, considerando um projeto de captação ativa também, tá? Então, para a gente atingir 100 mil em vendas, o que a gente precisa? A gente precisa ter, obviamente, um processo de negociação dos projetos. Sem negociar projeto, eu não vou fechar nenhum projeto. Eu preciso ter um processo de venda, né, divulgação bem feita, né? E aí a gente pode analisar também esse processo também. E acreditei que eu tenho que ter um processo de captação ativa. Então, eu considerei venda de projetos como captação ativa e negociação dos projetos em si. E aí eu peguei e defini meu indicador. Eu acho que eu preciso ter uma eficiência na negociação boa e preciso apresentar um número de propostas bom. Mas é baseado, então, né? Que a gente tem um processo de vendas e aí a gente definiu indicadores desse processo, né? Pensando em duas partes, né? Efetividade dessas negociações, que talvez aqui a gente consegue analisar, né, a qualidade do próprio processo de negociação e outras questões mais intrínsecas ao processo em si, e o número de propostas apresentadas. A gente olha o volume aí que a gente tem. E aí, se a gente fizer a soma desses dois, né, pensando lá na nossa meta estratégica, que é vender 100 mil de consultorias, então a gente espera que vendendo 15 projetos a gente vai atingir esse resultado. Então a gente define uma meta de 50% de efetividade e 30% 30 propostas apresentadas no ano. Então, uma situação hipotética aí que a gente conseguiu apresentar 30 propostas, mas fechou só 40% dos projetos, e a gente alcançou lá 90 mil. Bom, a gente vai ver que aí sim a gente teve uma falha no processo de negociação. O que a gente precisa olhar relacionado a esse processo de negociação? E aí, por exemplo, a gente viu que a gente alcançou esses resultados, mas não bateu a meta estratégica. Então, será que a qualidade que a gente está trabalhando aqui, ela está realmente ligada àquele indicador, àquela meta estratégica? A gente está conseguindo, de alguma maneira, trabalhar e vender os projetos da maneira que a gente esperava para atingir os 100 mil? Então, tudo aí é desdobrado, né, desencaminhado, assim, para formar um sistema bem feito, para a gente conseguir identificar, né, se a gente não estiver batendo na estratégia, aonde a gente precisa olhar esse processo, né? A gente precisa analisar esse processo de alguma maneira. Então, aquilo que eu digo, a gente está gerenciando tudo por meio medindo, né? Então, a gente medindo todo esse resultado, né? Todo esse sistema aí que a gente tem, né? Toda essa cadeia,
a gente consegue enxergar se a gente precisa melhorar aquele processo, se aquele processo vem sendo bem executado. E aqui, obviamente, eu dei um exemplo, né? Imagina aí o tanto de objetivo estratégico que as empresas de vocês têm, o quanto de processo elas têm, e como a gente pode mensurar isso, né? Uma cadeia muito grande. E aí, a partir dessas medidas, a gente consegue ver se o processo em si ele vem sendo bem executado. E aí, a última etapa, assim, né, a gente então já viu qual era o conceito, né, já introduziu, a gente já mapeou esses processos, a gente já está gerenciando esses processos e a gente descobriu que ele não está dando certo, né, como a gente melhora esses processos. E aí eu volto com o nosso conhecido PDCA, que eu apresentei lá no começo, que é a maneira que a gente tem para melhoria de processos de forma mais condizente, assim, com o nosso dia de trabalho, né. O PDCA, a gente costuma falar que a gente tem conhecimento dele, né, acho que todo mundo aí fala, não, eu conheço o PDCA, mas que quando a gente tenta colocar isso na prática, sabe o quanto é difícil, assim, executar o PDCA de forma bem feito, bem organizado, assim, é algo muito complexo, é algo complicado, assim. Então, se dediquem também a isso quando a gente pensar em melhoria de processo. Então, se a gente vamos pensar lá, desde o começo, né, planejamento desse processo. Primeiro é definir o método, né, o método, a gente fala aí, todo o procedimento, os processos, as atividades de um processo. Então você definiu quais são como deve ser executado esse processo. Ou seja, você tem que dar para a pessoa que vai executar todas as ferramentas, todo o procedimento que ele deve realizar para alcançar aquele processo, né, da melhor maneira possível. E aí a gente vai definir as metas do processo baseado em tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Então a gente planeja toda a parte do processo. E aí, na hora desse planejamento, a gente define as metas e a gente tem que também ter definido como deve ser executado esse processo. Na hora de executar esse processo, a gente tem que cumprir como planejado, certo? Então, se a gente cumprir como planejado, a gente espera que vai ter um resultado planejado que a gente já desenhou, que a gente definiu como meio da meta. Executando, a gente vai, lembra lá da nossa tema de gestão, né? A gente vai, gestão do dia a dia, executa os processos e a gente tem resultado. A partir do resultado, o que a gente faz? A gente verifica o resultado baseado naquelas metas que a gente desenvolveu. Então, vamos ver se a gente está atingindo os resultados e por que não atingiu. Né? Então a gente faz uma análise aí, a gente começa a analisar os nossos resultados em si. E aí a gente começa a agir para corrigir ou melhorar esses resultados. E aí a gente utiliza as ferramentas gerenciais. O que são as ferramentas gerenciais, né? São diversas ferramentas de qualidade que alguns de vocês já devem ter contato, né? Como o diagrama de Chicago, né? Espinha de peixe, o 80-20, né? Que 20%, 80% dos problemas são causados por 20% das causas, e outras ferramentas, né, diagrama de correlação, a gente tem aí a carta de controle para a gente analisar esse processo. Então, são ferramentas gerenciais, e aí eu digo mais uma vez, né, que são aplicadas à empresa de um de vocês. Não queiram replicar outros modelos aí, que são padrões. Estudem quais são as ferramentas, ver o que vocês conseguem utilizar no dia a dia. Então, por exemplo, a minha empresa júnior ela criou uma ferramenta própria que juntou duas ferramentas gerenciais que existiam. Então, a gente criou um modelo próprio para analisar os nossos processos e agir ativamente em cima dele. Né? Então, essa parte de agir e corrigir para melhorar esses resultados é quando a gente vai, de forma geral, né, bem objetivo, a gente vai quebrar e entender padrões do processo. Entender o que aconteceu nesse processo que gerou esses resultados. Então, a gente teve tantos problemas aí dentro desse processo, a gente vai quebrando esses problemas em problemas menores, entender onde a gente pode atuar. E, novamente, né, atuando sobre esse processo, a gente melhora o processo, a gente cria um processo novo, ou a gente só muda a maneira como a gente executa aquele processo, e o que a gente faz? A gente planeja de novo. A gente volta toda a parte de planejamento, né, que é definir o novo método do processo, são definir as novas metas do processo, e a gente executa, a gente verifica o resultado no final do período correto, e a gente age em cima deles, certo? Então, pessoal, assim, de forma bem objetiva, né, acho que já até deu meu tempo aí de 1 hora, eu queria passar para vocês era bem isso, assim, as experiências que eu tive foram bem baseadas nisso. Então, primeira parte, né, vocês entenderem que o processo ele tem papel fundamental no dia a dia de trabalho, então ele exige sim um esforço muito grande, tanto a parte da qualidade, né, que provavelmente a maioria de vocês está trabalhando ou vai trabalhar ou trabalha com a ferramenta em si, né, e que ele tem um papel muito importante, que o mapeamento também ele exige um trabalho legal, mas só o mapeamento ele não é importante, ele em si só ele não é essencialmente o resultado. E a gente tem toda a parte de gerenciamento, né? Que a gente mediu os resultados, se eles são efetivos ou não.
E a partir do momento que a gente mede, a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue efetivamente criar planos de melhoria e melhorar todo esse processo. Então, só para fechar, assim, contextualizando tudo, o que eu tinha para passar, assim, de forma bem objetiva, bem breve para vocês, são esses poucos conceitos que a gente discutiu de melhoria, de gerenciamento, de mapeamento, para que vocês peguem esses conceitos e, de alguma maneira, apliquem no dia a dia de trabalho de vocês, apliquem em organizações futuras que vocês pretendem abrir, apliquem nas organizações que vocês vão trabalhar, mas aplicado principalmente à realidade de vocês a partir desses conceitos, que é algo que é muito importante. E aí, para fechar, eu queria trazer duas reflexões também, mais uma vez as reflexões, né? Que é, primeiro, vocês conhecem os resultados do processo de vocês? Então vocês olham para a empresa júnior de vocês e conseguem falar, nossa, esse resultado não. Muitas vezes a gente fala, né? Esse meu processo ele é muito bem feito. Tá, mas é por que ele é bem feito? Ele acontece de forma natural e tal. Então, você realmente sabe qual é o resultado desse processo? Sabe que resultado ele está gerando? Por que você está fazendo esse processo, né? É algo que a gente fazendo esse processo aqui na minha empresa júnior. Que resultado que a gente está gerando com ele, né? Esse processo específico, tal processo. Também esse processo de seleção, né? O que está gerando para a gente? Onde isso desdobra lá na nossa cadeia de valor, como se desdobra lá no nosso sistema de gestão. E o segundo ponto se os nossos processos estão condizentes com a nossa estratégia. Então, todo o processo que vocês fazem hoje, eles estão ligados à estratégia da empresa júnior de vocês. Ou seja, existem processos a mais ou ainda falta algum processo para vocês criarem para atingir esses requisitos, assim. Então, eu lembro que na minha gestão, assim, como diretor de qualidade, eu trabalhava muito com o MEG, né? Então, muitos processos surgiram naquele ano porque a gente viu que a gente tinha que adequar algumas coisas à nossa estratégia. Então, foi muito importante também a gente entender como ligar a nossa estratégia, o nosso resultado, e entender quais processos faltavam ali para a gente. Então, duas reflexões que eu levo para vocês como tarefa de casa, de forma geral, se vocês entendem quais resultados cada um desses processos estão gerando, quais são os principais processos, né, críticos, e se os nossos processos são condizentes com a nossa estratégia. Então, analisar se os processos são efetivos, se a gente precisa cortar processo, que é algo que realmente a gente tem que refletir todo dia, se a gente precisa ter esse processo mesmo, se ele é necessário na nossa empresa júnior, se não é, está gastando tempo, está gastando recurso, está gastando esforço, muitas vezes é grande dentro da empresa júnior, para não gerar nenhum resultado. Então, também tem que estar tudo condizente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer um pouco para vocês era isso. Então, agradeço muito aí, primeiramente, Matheus e Geilson, pelo convite para falar um pouquinho com vocês. Deixe meu contato aí, a gente vai ter um momento de pergunta agora, né, Matheus? Mas eu deixei meu contato, se vocês quiserem anotar, tranquilo. E é isso. Qualquer coisa que precisarem, podem me chamar, se quiser procurar no Facebook, para acessar mais rápido, tranquilo. Então, muito obrigado, espero que tenha contribuído de alguma maneira aí, e que seja um pouquinho do dia de trabalho de vocês. E é isso, Matheus, se quiser tocar. Sim, bom, primeiro, Vitor, parabéns. O treinamento foi ótimo, muito bom mesmo. Conseguiu dar uma visão bem legal sobre os processos e o mapeamento. E agora a gente vai iniciar a parte de perguntas. Eu gostaria de lembrar a todos que as perguntas podem ser enviadas através dos comentários do vídeo no YouTube e também através do link que tem no canto esquerdo do vídeo. Bom, a primeira pergunta, se você quiser, Vitor, pode retirar o slide, viu? A primeira pergunta é do Fábio Melo, ele é diretor da qualidade na EGEL. E, bom, ele fala: um dos pontos que implica em muitas dúvidas na hora de mapear processos é quanto à diferença entre estes e as práticas. Queria saber qual a diferença entre os dois e como faz para identificar cada uma delas. Tá. Fábio, não sei se eu entendi direito. Quando você está falando em processo e prática de gestão, provavelmente, né? Quando a gente fala... Desculpa se eu não tiver entendido assim, mas a gente está falando assim das práticas de gestão, por exemplo, que o próprio MEG adota. Quando a gente está falando assim, de práticas de gestão, muitas vezes a gente está considerando dois processos diferentes, né? Então, uma só prática de gestão, a gente pode estar trabalhando dois processos que de alguma maneira estão interligados, de alguma maneira estão sendo trabalhados em conjunto, assim. Então, não existe tanta diferença, os processos
A diferença, na verdade, é que os processos vão se interrelacionar para gerar uma mesma prática, né? Não sei se é isso ou se era exatamente a parte do processo e execução na prática. Então, se você puder depois mandar para a gente. Então, para você entender uma prática de gestão, eu estou pensando bem no MEG, então eu só consigo identificar um pouco mais assim. Para identificar uma prática de gestão, ela vai abordar vários processos, certo? Então, muitas vezes, os processos vão estar interligados uns com os outros, muitas vezes não. Uma prática de gestão aborda processos diferentes. Então, por exemplo, pensar na prática de gestão ligada à divulgação dos meus clientes. Nem sempre é só um processo que existe aí, né? Eu posso divulgar meus clientes por meio virtuais, eu posso divulgar meus clientes por meio de, por exemplo, entregar jornais a eles semestralmente. Então, é uma prática de gestão de divulgação de clientes, mas existem diferentes processos ligados a essa prática de gestão. Não sei se ficou muito claro aí, se era bem isso. Beleza, Vitor. Bom, se ele enviar alguma coisa, eu falo novamente. Beleza. Tá ok, Fábio. Fábio, fica à vontade para estar fazendo qualquer comentário ou estar fazendo a pergunta novamente, caso ela não tivesse sido respondida. Bom, agora a gente tem uma pergunta do Ellison, diretor de desenvolvimento da FEGENG. Bom, Vitor, percebemos que é muito recorrente a dificuldade das EJs em criar indicadores e assim garantir se os processos mapeados estão sendo efetivos para a EJ. Como você acha que essas EJs devem trabalhar esses indicadores? Tá, legal. Esse primeiro processo, né, Wellington, ele é bem, digamos assim, trabalhoso para a empresa júnior, né? Então, tem o processo mapeado, né? A partir do momento que a gente tem esse processo mapeado, né? Assim garantir que esses processos mapeados estão sendo efetivos para a EJ, é mensurar por meio de indicadores que sejam claros naquele momento. Então, a gente tem um processo, o próprio processo de venda que é mais claro, assim, qual é o principal indicador que a gente pode trabalhar com ele, e a gente começa a mensurar com um só. Se a gente conseguiu pensar só um, pense assim, o que é essencialmente necessário para esse processo acontecer e qual é essencialmente o resultado que eu preciso gerar com esse processo. Então, a partir disso, a gente vai ter uma visão mais ampla, mais geral, de, bom, vamos criar um indicador para a gente mensurar se ele vai ser efetivo ou não, e aí a gente vai saber se ele está gerando resultado ou não para uma empresa júnior. E aí a gente olha, né, se esses processos mapeados estão sendo efetivos ou não. Então, acho que o primeiro ponto, assim, é a gente ser mais simples e objetivo nesse começo, para depois ir melhorando, criando todo um sistema, né, toda uma ligação de um processo com os resultados da organização de forma geral. Então, acho que é bem isso, ser mais claro e objetivo nesse primeiro ponto. A gente tem mais uma pergunta do José Henrique, ele é de São João del Rei. Como fazer nas EJs que os processos não se percam em meio a uma gestão? Legal. Legal, José. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o principal, que isso acontece muito, né, no movimento, os processos se perdem de uma gestão para o outro. Primeira coisa é criação de cultura para processo, para execução de processo e treinamento a todo momento na execução do processo. Então, o treineiro entrou na empresa júnior, você tem que mostrar para ele, esses são os processos que a gente realiza, esses processos existem por isso e geram esse resultado. Então, você mostra, na primeira semana que o cara está na empresa júnior, que existe esse processo, aí ele vira um analista ou assessor de uma área. Você dá o processo para ele, explica no dia a dia e mostra, o processo é esse. Então, só assim a gente vai conseguindo criar uma cultura ligada à execução daqueles processos, de manutenção dos processos, porque só mapear o processo, a gente sabe que não é efetivo, né? Já mapear, muitas vezes vai deixar arquivado no nosso computador, vai guardar na gaveta, vai ficar lá, né? Então a gente vai garantir a continuidade do processo. Então o treinamento, a repetição, mostrando a importância, é o principal fator, assim, que eu acredito, né? Para manter os processos sendo executados todos os anos dentro da empresa júnior. Bom, agora é uma pergunta minha. Mais relacionada à parte de cliente, assim, na realização de um projeto. Como que você acha que pode ser estimulada para que não se perca porque assim, quando o processo ele é mapeado, ele é padronizado, talvez isso leve a
impeça uma melhoria contínua justamente por uma padronização que acaba ocorrendo. Como você acha que pode ser estimulado que não se perca essa prática de melhoria contínua dentro da empresa do cliente? Legal. É, Bom, você falou, né? A padronização em si, ela gera uma pouca flexibilidade para melhoria, né? Então, tem aquele dois fatores, né? A gente tem um problema ruim e a gente tem um problema bom. O que é o problema bom? É quando a gente está atingindo aquela meta, a gente está atingindo aquele resultado, a gente está executando aquele processo de uma maneira muito clara, muito natural. Então, a partir do momento que você bate uma meta, assim, né? Está executando aquele processo, está padronizado, você precisa ver qual é o próximo patamar que você vai alcançar aquele processo, né? Existe até um gráficozinho, né, que mostra que a partir do momento que você aplica um PDCA em um processo que ele é bom, ou seja, o processo já é efetivo, você aplica um PDCA voltado a um plano de melhoria. Então, a gente nunca pode se dar satisfeito com as metas com os resultados que a gente já atingiu, que eram os resultados esperados, né? Então, se o resultado esperado vem sendo batido, a gente tem que aplicar uma meta de melhoria para a gente elevar o patamar do resultado. Então, você aplica um ciclo PDCA em cima do resultado que você bateu. Então, você fala, qual é a próxima meta que eu vou ter que alcançar com esse resultado? E uma meta, né, é sempre um momento que você cria algo a mais do que você já sabe fazer. Então, você vai ter ali, por exemplo, sei lá, pensando em porcentagem, 80% e sua meta é 90%. Ou seja, você tem 10% ali que você ainda não sabe como alcançar, porque no último processo você executou ele bem, alcançou 80%. Então, você vai ter 10% aí, você tem que criar um novo método, uma nova maneira de executar aquele processo, criar uma melhoria em cima dele, criar um momento de inovação naquele processo, para alcançar essa lacuna que ela é obscura. Né? Você não sabe como alcançar esse resultado ainda, você nunca fez nada que alcançasse aquele resultado. Então, estabelecer metas acima e rodar o PDCA, mesmo em resultados bem executados, é um fator muito importante, sim, e a gente gira todo o ciclo novamente. Bacana, obrigado. A Gabriela, da Agropan, da UFV, perguntou: Vitor, você falou da dificuldade de difundir os processos mapeados para toda a EJ. Você teria alguma dica ou exemplo de prática para difundir os processos para os membros da EJ? Tá, isso realmente é bem complicado, Gabriela, né? Obrigado pela pergunta, primeiramente. A primeira coisa, né? A parte da cultura da empresa júnior também é muito importante. Né? Então, como a empresa júnior de vocês trabalha, eu não sei para falar exatamente como você pode trabalhar. Mas primeiro ponto, né? Se alguma vez você vai ter que reunir com todo mundo para a conscientização principal. Você vai mostrar para ele, bom, a gente vai mapear os processos, ou então a gente tem os nossos processos mapeados. A partir desse momento, você tem o primeiro ponto, né? Você vai mostrar para as pessoas que existem aqueles processos. De forma geral, as pessoas vão achar que aquilo é algo burocrático, que aquilo não está gerando resultado. Então, o que você tem que fazer? Você tem que envolver as pessoas no processo de mapear os processos, de ter todos os processos mapeados. E as pessoas só vão mapear esse processo quando você mostra a importância disso. Então, tenta trazer fatos e dados que comprovam que ter processos mapeados é importante para a empresa júnior. Então, talvez perguntar para alguém, assim, totalmente na minha cabeça, né? Pô, quando você entrou na empresa júnior, depois de um mês, você tinha total conhecimento? Talvez as pessoas vão falar que não. Mas você fala, bom, se tivesse processo mapeado, se tivesse treinamento com eles, esse resultado talvez poderia ser diferente. Então, pensei isso, sim. Então, o primeiro fator é você mostrar para as pessoas que é importante, e aí você tem que conversar com cada uma, você tem que convencê-las, você tem que realmente partir do processo de convencimento, mostrar que é importante, mostrar por fatos e dados. E outro ponto, envolvê-las no processo, depois mostrar para ela que o envolvimento dela no processo trouxe uma resposta, que é o mapeamento do processo, todo o projeto que vocês fizeram, aqui tal, mostrar para ela que o resultado foi gerado e colocar aquilo em prática. Você tem que fazer diariamente, martelar aquilo, e aí a pessoa vai ver que aquilo, o trabalho que você teve, é importante para a empresa, aquilo que ela trabalhou junto com você é importante para a empresa e gerou resultados positivos. Então, tem também uma parte muito de insistência e de convencimento aí nesse processo, e aí essas práticas que eu trago assim é bem de reunir com as pessoas e convencê-las. Cada reunião que você falar, fala disso. Então, martelar sempre que puder na cabeça das pessoas. Bom, a Juliana, ela é da FEGESP, ela está perguntando aqui para a gente. A minha J não tem um setor de qualidade bem estruturado.
Quais são os principais processos que você acredita que a minha J deve ter para começar a estar estruturando esse sistema de gestão dela? Tá. É, só repete comigo, se ainda não tem a área de qualidade, é isso? Ela não tem um setor de qualidade bem estruturado. Tá. Acho que o primeiro ponto que vocês devem fazer é olhar, né, o processo principal que vocês têm de consultoria, que vocês fazem hoje, de processo. A gente não precisa de uma área de qualidade efetivamente para a gente saber quais processos a gente tem, né? Então, vocês mesmos no dia a dia de trabalho com a própria diretoria da empresa júnior, ou com cada área, você consegue identificar qual processo que vocês têm, certo? Então, primeiramente, identifique quais processos vocês têm. E pense, qual processo a gente vai gerar mais resultados ligados à nossa estratégia. Ou seja, qual objetivo estratégico vocês têm, o principal objetivo que vocês têm para aquele ano, para aquele trimestre, para aquele ano, para aquele bimestre, independente do tempo que vocês tiverem. A partir desse momento, pega todos aqueles processos que vocês têm, que vocês já sabem que vocês têm, quais são os principais para o atingimento desse objetivo, desse nosso resultado estratégico. E a partir daí você começa a trabalhar com esses processos e vai ligando ele ao sistema de gestão, ver se ele está condizente, né, com aquilo que vocês têm planejado ou não. E aí você começa a estruturar uma arquitetura de processos que está ligada aos objetivos que vocês têm. Então, não sei se eu entendi muito claramente essa pergunta, mas acho que a gente começa a olhar e entende qual é o nosso ambiente atual, né? Pensa que a gente não tem uma área que trabalha com isso diariamente. A gente entende o que a gente tem hoje e vê nossa estratégia, onde a gente quer chegar. E aí a gente junta essas duas partes em algum momento e começa a estruturar isso de forma mais precisa. Bacana. A gente tem uma pergunta da Larissa, aqui da Mais Consultoria. Bom, ela está perguntando como que a parte de indicadores que está verificando a efetividade dos processos pode ser aliada a um incentivo para estar batendo aquelas metas, para estar dando toda uma gestão de uma ruptura, de uma melhoria mais drástica em determinados processos. Ah, legal. Larissa, obrigado pela pergunta. Eu acho que é algo muito difícil no movimento empresa júnior, essa parte de incentivo. Recentemente eu estava vendo algumas coisas falando com isso, né? E um profissional da área falando que, bom, você vai instituir aquela gestão por processo, né? Que eles falam, BPM, por aí vai, né? Dentro de uma empresa. E a principal coisa que ele fala, né? Bom, você vai chegar para um cara e dar uma parte de processo que ele tem que atingir o resultado do processo e não vai dar nenhum reconhecimento em troca. E na empresa, e aí ele fala, no exemplo, você tem que ligar a remuneração, tem que ligar a dar um valor para eles e tal. Então, na empresa júnior, eu acho que o principal é você mostrar para aquela pessoa que o resultado dela é importante na empresa júnior. Então, por exemplo, o resultado do processo que você executa, para o Matheus ainda mais, né? Ele tem que ver que o resultado do processo que ele faz é muito importante para o resultado final que a mais quer alcançar no ano. Então, seja um sonho que a mais tem, ou uma visão que a mais tem, todo mundo tem que entender que o processo que ele executa é muito importante para a organização. Então, você tem que mostrar para cada um individualmente que aquilo que ele faz, aquele processo que ele é responsável por fazer, é importante. Aí eu acho que assim, você tem um incentivo para as pessoas buscarem mais. Assim. Você mostra que ela é importante para a organização, o que ela faz no dia a dia é muito mais importante ainda para o resultado final que a empresa quer alcançar. Então, de forma de incentivo, eu penso muito assim, a minha visão é que mostrando a importância que a pessoa tem do que ela realiza para a organização, é às vezes mais importante que você dar um outro tipo de incentivo que não seja que seja mais indireto, sim, e sempre reconhecer pessoas que fazem bom trabalho, né? Pessoas que realmente se preocupam com processos devem, por executar melhores processos, melhores resultados, devem ser sim reconhecidas mais, mas de forma geral, assim, mostrar que o resultado dela tem total impacto no resultado final da organização é para mim o principal fator. Bom, agora a gente finalizou a série de perguntas. Eu só gostaria de pedir também uma dica de leitura ou de algum vídeo, alguma coisa desse tipo, um artigo que tenha um pouco a ver do tema que você pode estar indicando para os empresários juniores que estão assistindo. Legal. De processo especificamente, assim, né? Eu acho que um livro que é muito legal é O Verdadeiro Poder, da Falcone.
É, ele é bem técnico, ele fala bastante de processo, de como gerenciar, dá muitos exemplos de fábrica, então dá uma visão legal assim, da própria Falcone, que eu acho que é um dos principais livros aí que eu li para entender toda essa estrutura. E alguns outros livros assim que eu vou indicar um que eu gosto bastante, não está tão ligado à parte de processo, mas está ligado à melhoria de resultados, à liderança, assim, que é o Vencedores por Opção do Jim Collins. Assim. Não fala tanto de processo, mas eu acho que a leitura desse livro, com a leitura que eu fiz do Verdadeiro Poder, me deu uma visão muito maior, assim, uma visão sistêmica, uma visão técnica da parte do processo, mas não ficar só preocupado com o processo, ficar preocupado com o resultado. Então esses dois são o que eu indicaria assim, para vocês lerem aí a curto prazo, principalmente. Muito bacana, Vitor. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que assistiram esse treinamento junto com a gente. Dizer que no mês que vem tem mais. E, bom, agora eu gostaria de agradecer você, Vitor, pela sua disponibilidade de estar com a gente nesse mês Obrigado. da qualidade. Dizer que o treinamento foi ótimo e, em nome da Coordenadoria de Conhecimento mesmo, tá agradecendo você pela disponibilidade e tudo mais. Gostaria de lembrar a todos que estão assistindo o vídeo de responder a nossa pesquisa de satisfação, por favor. O link dela está nos comentários do vídeo no YouTube. E, bom, é isso. Gostaria de finalizar e agradecer novamente a você, Vitor. Obrigado, eu que agradeço, Matheus. Um abraço, gente. Até mais.